convido o professor José Almeida Dias, professor da Universidade de Lisboa. João. Parece José muitas vezes. João. É investigador, portanto, na área das ciências do mar, da dinâmica costeira. É responsável pelo SINA, na Universidade do Algarve, no centro de... Já não é? Já foi? Está aposentado. Já somos dois. Mas foi responsável pelo SINA, que é o Centro de Investigação Marinha Ambiental da Universidade do Algarve. Portanto, para não demorarmos muito, estas apresentações não se também foram feitas, eu passo a palavra ao professor João Almeida Dias. Ok, muito obrigado. Bom, eu antes de mais queria agradecer o convite e expressar a minha satisfação por estar aqui assim perante vós. Eu não sabia bem sobre o que é que havia de falar. A Assembleia é bastante heterogénea, portanto não dá para falar de coisas muito científicas, muito pormenorizadas. De modo que eu, bem ou mal, decidi falar de umas generalidades. São apenas algumas generalidades, mas que espero eu dê para no final termos alguma discussão, algum debate sobre a Ria Formosa. Ora, a Ria Formosa, como todos sabem, é um sistema de ilhas barreiras, é constituída por a zona de barreira, formada por 5 ilhas e por 2 penínsulas, a Península do Lancão e a Península de Cacau. Tem 5 barcas. Naturalmente as barcas eram migratórias, exceto uma. Atualmente, parte significativa das barcas estão artificializadas. Neste corpo lagunar existem 3 cidades e o sistema está sujeito a uma erosão costeira bastante significativa. Acresce que nesta zona costeira, neste corpo lagunar, existem várias atividades, desde atividades portuárias, que atualmente estão num período muito em baixo, existe a pesca, a cultura, o turismo, enfim, toda uma série de atividades. Além do mais, a Ria Formosa é um parque natural e, portanto, tem que se ter especiais cuidados na gestão deste espaço. A Ria Formosa é um dos corpos lagunares mais importantes da Europa. Um corpo com grande importância ecológica, uma importância económica muito grande e, obviamente, uma importância social também muito grande. Ora, todos conhecem a Ria Formosa, uma diversidade de paisagem muito grande, um grande potencial turístico, um grande potencial económico. Porém, a Ria Formosa está sujeita a vulnerabilidades diversas. Há perigos vários que existem na Ria Formosa. Há uma série de riscos que ainda não estão convenientemente estudados. Sabe-se que o Algarve depende da zona costeira. O solo ambiental da Ria depende, quase por definição, da Ria Formosa. A Ria Formosa, em que, como te referi, os recursos económicos são muito variados, porque tem ali as pescas, os viveiros, o turismo, mas há muito mais do que isso. Os recursos ecológicos são extremamente importantes. É uma zona onde muitos peixes vêm desovar, ou as crias dos peixes crescem aqui no corpo lagunar antes de acalmar. É uma zona úmida de importância transcendente no que se refere às aves migratórias. Os sapais, que são as zonas mais produtivas da terra, são frequentes ou são abundantes na Ria Formosa.
Portanto, é um parque natural de importância europeia e um dos mais importantes a nível mundial. Há várias ameaças ao sistema. Quais são algumas delas? Eu refiro só a algumas. É a tendência do sistema para diminuir de área, desde pelo menos finais do século XIX até à atualidade. O sistema diminuiu bastante de área, tem um assoreamento acelerado por várias causas. Há várias zonas de alto risco que estão ocupadas, o que é uma ameaça ao sistema também. Há uma degradação progressiva do cordão dunar, das dunas que formam as ilhas, e há uma artificialização geral do sistema. Portanto, são perigos, são ameaças que convém ter em consideração. Além do mais, temos que ter em atenção que o sistema está em ruptura. Desde que se construiu a barra de Faro-Olhão, que o sistema entrou em ruptura. Portanto, a gestão tem que ser muito cuidada, tendo principalmente em vista a exploração sustentável do sistema. É uma coisa que se diz desde há muito, só se pode gerir bem aquilo que se conhece bem. Nós conhecemos alguma coisa da Ria Formosa, quanto mais a conhecermos, mais condições temos para a gerirmos bem. A sustentabilidade baseia-se também no correto ordenamento do território. E o ordenamento do território tem que ter como uma das bases a cartografia de riscos. Em Portugal, como se sabe, a cartografia de riscos é deficiente quando existe. E então, a Ria Formosa, a cartografia de riscos está, eu diria, ainda de forma incipiente. Há muito a fazer para termos uma cartografia de riscos fiável na Ria Formosa. Como o ordenamento do território tem de se basear na cartografia de riscos e a cartografia de riscos é eficiente, isso quer dizer que a gestão da Ria Formosa, de uma forma ou outra, é eficiente. E sendo a gestão eficiente, quer dizer que perde sustentabilidade. A Ria Formosa tem características únicas a nível mundial. E isso é outra razão pela qual devemos fazer uma gestão muito cuidada da Ria Formosa. A Ria Formosa, como se sabe, é um sistema de ilhas-barreira. O que é este sistema de ilhas-barreira? É um corpo lacunar que é definido na parte oceânica por cordões arenosos, neste caso, por ilhas. As ilhas-barreiras são muito bem conhecidas. Toda a costa leste dos Estados Unidos é constituída por sistemas de ilhas-barreiras, de tal forma que construíram-se canais ligando as diferentes lagunas, os diferentes sistemas de ilhas-barreiras, de modo que a quantidade de pessoas que anda nestes sistemas de ilhas-barreiras, indo para norte, indo para sul, é impressionante. Estima-se em mais de 1 milhão de pessoas que faz a vida passeando, digamos, nos sistemas de ilhas-barreira do leste dos Estados Unidos. Há muito que estes sistemas são estudados, quer dizer que cientificamente se conhecem bem os sistemas de ilhas-barreira. Ora, as ilhas-barreiras verdadeiras, aqui há um pequeno pormenor, porque há umas que se consideram verdadeiras e outras não, mas os sistemas de ilhas-barreiras verdadeiros formaram-se há muito tempo. Há uns 18 ou 20 mil anos, quando o nível do mar estava uns 120 metros abaixo
do nível atual. Portanto, formaram-se corpos lunares, o nível do mar começou a subir, os corpos lunares foram inundados pela parte interior e, à medida que o nível do mar foi subindo, estas ilhas foram migrando ao longo da plataforma continental até atingir a posição atual. Este é o modelo que normalmente se considera para as Ilhas Barreira. O sistema de Ilhas Barreira da Ria Formosa tem uma importância especial por várias razões. 3 dessas razões são as seguintes. Sabe-se que os sistemas de Ilhas Barreira não podem existir quando a amplitude máxima da maré ultrapassa os 4 metros. Ora, a amplitude máxima da maré na Ria Formosa aproxima-se dos 4 metros, 3 metros e tal. O que quer dizer que o sistema existe nas condições limite em que podem existir os sistemas de Ilhas Barreira. Uma outra razão de interesse é que os sistemas de barreira, praticamente todos, são lineares. Só há 2 no mundo que não são lineares. É o do Cabo Terras, o sistema do Cabo Terras, e o sistema da Ria Formosa, que tem uma forma aproximadamente triangular. Um outro motivo de interesse do sistema é que todos os sistemas de Ilhas Barreira existem na dependência de um grande rio. Aqui não há um grande rio do qual a Ria Formosa dependa. É certo que temos o Guadiana, mas o Guadiana, como sabem, os materiais debitados pelo Guadiana vão para o Oriente, vão para a Espanha, não vêm para a Ria Formosa. Esse é um dos problemas que ainda não foi solucionado. Qual é que é a origem da quantidade imensa de areia que existe no sistema da Ria Formosa? As ilhas da Ria Formosa, nós vemos que são do tipo transmissível. Eu falei-vos que as ilhas, à medida que o nível do mar foi subindo, foram migrando ao longo da plataforma continental. Ou seja, foram-se deslocando para a Terra. E continuam a deslocar-se para a Terra. Por isso é que nós dizemos que são ilhas do tipo transgressivo. E como é que as ilhas migram, se deslocam em direção à Terra? Por uma série de processos variados. Um deles são os galgamentos oceânicos, ou seja, as ondas, quando há temporal, por exemplo, e passam por cima das ilhas, transportam a areia. Transportam a areia para a parte do lagunado e, portanto, isso ajuda a que as ilhas se vão deslocando para a terra. Por outro lado, o transporte eólico, que vem do mar para a terra, transporta a areia, ajuda as ilhas a migrarem também. Um outro processo é a migração das barcas, que ajuda a essa translação das ilhas em direção à terra. Há vários outros processos, mas não vamos pormenorizar. As barcas, como se sabe, naturalmente são migratórias. Sabe-se que a barca de São Luís, a barca do Ancão, tem uma zona de migração, ou seja, abre a ocidente, durante um temporal, coisa parecida, e depois vai migrando ao longo dos anos até atingir uma posição limite, em que começa a perder competência hidráulica, começa a assorear, começa a funcionar muito mal e abre-se uma nova barra naturalmente ao ocidente. Isto passa-se com a barra do Ancão, passa-se com a barra da Fuseta, enfim, passava-se com todas as barras naturais, exceto uma, que era a barra da Armona, e nós não sabemos bem porquê. A barra da Armona é a única barra que não é migratória. Claro que depois temos as barras artificiais, mas isso é outra história. As ilhas continuam a migrar. Porquê? Porque o nível do mar, desde pelo menos princípios do século XX, tem vindo a subir. E tem vindo a subir
a uma taxa de cerca de 1,5 milímetro por ano e desde as últimas décadas do século XX a 2 milímetros por ano ou um pouco mais. Isso faz com que as ilhas migrem mais rapidamente em direção à Terra. Ora, se as ilhas migram em direção à Terra e o que define o sistema são as ilhas, isso quer dizer que o corpo lagunar, o sistema, vai diminuir progressivamente diariamente. A construção da barra de Faro-Olhão veio alterar profundamente a dinâmica do sistema, fez com que a maior parte da água acumulada em maré cheia dentro da laguna saia pela barra de Faro-Olhão e não, como acontecia naturalmente, pela barra da Amona. Isso provocou modificações muito grandes e, mais do que isso, com a construção dos molhos também, fez com que o sistema entrasse em ruptura. Portanto, há quase um século que o sistema está em ruptura. O sistema sempre foi muito explorado como zona pecuária e como zona de pesca. Nas memórias paroquiais de 1758 já se referiam as 5 barras e, mais do que isso, referia-se o problema do assoreamento e do mau estado de várias das barras. E aqui a primeira barra é a Tavira, que é a que está mais levante, mais ao oriente, e por esta só podem entrar algumas sétias, ou seja, barcos pequenos. A segunda é a barra de Tavira, por onde só entram barcos de pescadores. A pesca foi sempre extremamente intensa na Ria Formosa. Aqui, e também referindo-se à Fuseta, Constantino Lobo dizia que no ano de 1790, referindo-se a Tavira, no ano de 1790 havia 555 pescadores na costa de Tavira e mais 90 que faziam as pescarias na costa da Fuseta. Mas já nesta altura, portanto finais do século XVIII, se referia que as pescarias estavam em grande decadência porque antes dessa altura a intensidade das pescas era muito maior. Qual é que era a causa principal apontada para essa decadência das pescas? Precisamente o assoreamento da barra. Portanto, o problema do assoreamento das barras da Ria Formosa é um problema que vem já desde há muito tempo. Ao longo, como eu referi, ao longo do século XX, a tendência de diminuição do sistema foi bastante amplificada devido à erosão costeira, uma erosão costeira intensa e, portanto, migração nas ilhas em direção à terra também, à degradação dos corpos lunares e uma das causas importantes é o pisoteio, são as pessoas a passar por cima das dunas que destroem a vegetação natural e é a vegetação que retém, de alguma forma, a areia nas dunas. A elevação do nível do mar e o assoreamento. O assoreamento é um dos principais problemas da Ria Formosa. Quais são os impactos nas pescas e noutras atividades? A aquacultura, os viveiros, o turismo, quais são? Isso é uma coisa que ainda não está quantificada. Efetivamente, se tomarmos como ponto de referência Cacela, a Península de Cacela, vemos que entre os anos 40 e 1996, a parte frontal, a parte oceânica da Península de Cacela recuou mais de 100 metros. E reparem que é um recuo, eu diria, brutal. Não é só, é em todo o sistema que há este recuo. Já nos tempos de antigamente, a Direção-Geral de Portos
que fazia uma monitorização pormenorizada de todo o litoral português. Na Praia de Faro, utilizando os dados colhidos pela Direção-Geral de Portos, verifica-se que na Praia de Faro houve um recuo de 20 metros entre 1945 e 1964, ou seja, um recuo de cerca de 1 metro por ano. Nas últimas décadas, sabe-se que essas taxas de recuo foram muito amplificadas. E eu refiro a Praia de Faro porque, como sabem, é um caso muito especial, é o único caso em que há uma ocupação intensiva do cordão lunar. Claro que essa ocupação intensiva, principalmente quando há temporais, levanta problemas, há destruições, não é só na Praia de Faro, é em todo o sistema onde há ocupação indevida. Isto aqui assim eram aquelas casas que existiam em frente à Fuseta, mas destruições destas são relativamente frequentes. Efetivamente, a Praia de Faro é um dos principais problemas existentes no litoral português e não se sabe bem como se deve fazer face a estes riscos. E isto por várias razões. Razões económicas, razões políticas e mesmo outro tipo de razões que depois poderemos falar. Claro que toda a gente sabe que a Praia de Faro constitui um risco grande, já houve vários avisos, um dos mais fortes ocorreu no inverno de 89-90, em que efetivamente houve mesmo pânico com as destruições na Ria Formosa. Isto são algumas fotografias da altura, muitas destruições, por vezes dando origem a fotografias com uma estética interessante, por outras vezes originando casos caricatos, como nesta casa de banho que ficou com vista para o mar. Isso não quer dizer que o sistema não possa ser explorado, que não possa haver alguma ocupação no sistema. Há muitas formas de explorar e de ocupar o sistema. Um dos casos que eu costumo apontar como exemplo é o do barril. O barril que, como sabem, era uma antiga armação de atum, pescou-se aqui assim bastante atum, a pesca do atum mobilizava muita gente, muitos pescadores, que na época da campanha se deslocavam com as mulheres, com os filhos, com as famílias e, portanto, se havia muitas crianças era preciso haver professores, se havia muita gente era preciso haver o padre, ou seja, eram autênticas aldeias. E construíam-se as infraestruturas necessárias para abrigar toda esta gente. Pois a companhia que explorava o barril foi à falência, as instalações ficaram abandonadas, o Estado tomou conta das coisas e, muito bem, converteu as instalações para cultivos. Atualmente é das zonas mais interessantes do ponto de vista turístico da Ria Formosa. Existe uma pequena ponte pedonal, todos sabem isso, mas é só para lembrar, uma pequena ponte pedonal, portanto não há ponto onde possam passar carros. E existe, isso é muito importante, um pequeno comboio, parece um comboio de brinquedo, que leva quem quiser para a frente marítima, e os turistas apreciam muito estas pequenas coisas lúdicas. E eu posso referir que aqui há uns anos alguém da universidade fez um inquérito na Praia de Faro, às
pessoas que iam pela primeira vez à Praia de Faro, e uma das perguntas era: pensa voltar aqui à Praia de Faro? E mais de 80% das pessoas disseram: aqui para a Praia de Faro, não quero cá voltar. O mesmo inquérito foi lançado no Barril, e isso é interessante, mais de 80% das pessoas que tinham ido ao Barril pela primeira vez mostravam vontade de voltar a ir ao Barril. O que quer dizer que quando as coisas são bem feitas, compensam. Portanto, a Ria Formosa pode ser ocupada sem grandes prejuízos. O caso da Colatra é um desses exemplos. Aliás, se nós quisermos ver os pontos onde o sistema pode ser ocupado sem problemas, basta procurar as ocupações tradicionais de pescadores. Os pescadores, com o conhecimento intergeracional, sabem onde é que podem estar sem riscos, ou com o mínimo de riscos. Portanto, a Ria Formosa pode ser ocupada, pode ser explorada, mas sempre de uma forma cautelosa. Ora bem, alguns temas para discutirmos, se quiserem. Há a relevância da ciência e dos cientistas na gestão e na exploração da Ria Formosa? Não sei. Isso é uma coisa que poderíamos debater. Existe coerência na atuação dos diferentes organismos de gestão com a intervenção na Ria Formosa? É um problema que deveríamos discutir. Como e quem é que protege as populações no caso de ocorrer um evento catastrófico? E eu lembro, há vários, mas eu lembro, por exemplo, e é um perigo que existe, se ocorrer um grande tsunami. Quem e como é que se protege as populações? Existem na Ria Formosa interesses legítimos, já não estou a falar dos ilegítimos, interesses legítimos, mas que sejam contraditórios, ou seja, em que o desenvolvimento de um dos interesses vá colidir com o desenvolvimento dos outros interesses? Eu julgo que sim, mas é uma coisa que podemos discutir. Como é que se pode potenciar a pesca artesanal? A pesca artesanal é uma das potencialidades maiores da Ria Formosa, não obstante as restrições impostas pela União Europeia, mas pode ser potenciada. O que é que se pode fazer para potenciar essa pesca artesanal? A gestão da Ria Formosa é complexa. Como é que as populações podem intervir, como é que podem participar na gestão da Ria Formosa? Essa é uma outra questão em aberto. Como é que se pode beneficiar do turismo e, com esse turismo, beneficiar as populações? Porque, talvez eu esteja enganado, a percepção que eu tenho é que o turismo não beneficia muito as populações que vivem na Ria Formosa. Sobre isso eu gostava de, muito rapidamente, falar numa experiência brasileira. Eles têm as chamadas reservas extrativistas, tanto corpos como o da Ria Formosa, que são consideradas reservas, mas em que as populações podem continuar a trabalhar, a elaborar com as técnicas tradicionais. É proibido a quem não seja, quem não pertence à população, construir, por exemplo, hotéis. Portanto, é a própria população que se associa e criam pequenos hotéis explorados pela população e que, portanto, o turismo reverte diretamente para as populações. Até porque depois o turista chega e precisa de guias turísticos. Que melhores guias turísticos do que, por exemplo, os pescadores? É uma experiência interessante
que poderia inspirar um novo modelo de gestão das reservas portuguesas. Aliás, posso apontar um outro caso de uma reserva extrativista em que era uma zona muito importante por causa das tartarugas, mas as populações locais não só caçavam as tartarugas para as comer, para as vender, como também apanhavam os ovos, e isso para a conservação da natureza era realmente muito prejudicial. Houve um trabalho feito pelo organismo com o tempo, um trabalho com muito bons resultados, e atualmente nessa região, nessa área, vá lá alguém a querer apanhar um ovo de tartaruga ou uma tartaruga. É a própria população que não deixa. Porque a população aprendeu que, deixando as tartarugas viver naturalmente, quando chega a época da eclosão dos ovos, há centenas de turistas que vão lá para verem as tartarugas pequeninas a sair dos ovos. E a população que tem pensões deles, o turista fica nas pensões e depois as populações alugam as cadeiras para as pessoas se sentarem, vendem a cerveja para as pessoas beberem, ou seja, é um lucro muitíssimo maior do que o que tinham quando exploravam indiscriminadamente as pobres das tartarugas. Pergunta final: qual será o futuro da Ria Formosa? É um futuro que depende de todos nós, de cada um de nós. Depende também de cada um de nós. Bom, espero não vos ter cansado muito. Muito obrigado. Gostava de me enumerar, primeiramente, as 5 barras de que falou, mas não iniciou. Tavira, Hermona, não é? São problemas que ocorrem naturalmente, de forma esporádica. No caso da Ria Formosa, a grande maioria dos casos, eu diria que não tem causas naturais. Nós sabemos que desde há alguns anos, não muitos, mas desde há alguns anos, os efluentes, teoricamente, não vão diretamente para a Ria Formosa. Eu digo teoricamente porque, como sabe, isso não é verdade. Continua a haver efluentes que vão diretamente para a Ria Formosa. O que, em si, basta isso para provocar os problemas que eu digo. Depois, no verão, águas quentes, uma circulação de águas deficiente. Isso tem a ver também com o estado de assoreamento da laguna. Portanto, temos todas as condições para ocorrerem esses casos. E ocorrem não de forma natural, mas devido à atividade humana. A atividade humana. Mais circulação de água, mais correntes de água, mais água mais fresca. Isto tem grande influência. E eu tenho explicado isso aos biólogos, no primário, das pedras. Mas isso é evidente que nos bancos naturais que estão fora da influência direta, por exemplo, dos efluentes, a amêijoa reproduz-se naturalmente, mas a semente é muito vulnerável. Quando pega na semente que está num ambiente bom, digamos, e a transfere para um ambiente em que a qualidade da água é eficiente, obviamente está a morrer. Este problema dos efluentes é um problema grave. É um problema Sim, já da pesca. E já agora, que estamos a falar, eu gostava que o senhor me esclarecesse se ainda existe, porque sabe que marcar lá os campos de amêijoas era com uns pausitos, eram umas coisas assim, mas depois a maré sobe e desce,
e a certa altura, e durante vários anos, utilizavam-se baterias automóveis. Ainda existe isso. Olha, eu... Das baterias. Sim, não vou que pusesse. E esse é um problema de gestão também, porque o parque não fazia nada, porque era competência da capitania. A capitania não fazia nada, porque era competência da Guarda Republicana. A Guarda Republicana não fazia nada, porque era competência do parque. E durante anos estiveram as baterias a marcar, não sei se ainda estão, a marcar lá os terrenos. Não é preciso não é preciso ter um doutorado ou coisa assim para saber que a água é entrar a cada maré dentro da bateria e depois quando a maré baixa a sair carregada de mercúrio e de cadmio e de uma série de metais pesados e com as amêijoas ali a paparem aquilo, era uma coisa que de imediato deveria ter sido resolvida. Mas o esquema de gestão do sistema não conseguiu resolver a situação. E como esse caso, há vários. Ó, professor Grande, o problema, eu vou dar só um exemplo de passagem que nós já vimos. Uma vez eu fazia parte do Conselho Geral do Parque, era o representante do sindicato desta lá, que acabou, foi extinto esse órgão, e uma vez o atual presidente da Câmara de Faro, ainda é nessa série, perguntou ao diretor do parque, o senhor Erguim Macário Correia, senhor diretor Luís Fonseca, este assunto e este é da competência de quê? Sabe qual foi a resposta do diretor do parque? Então o senhor que foi o secretário de Estado do Governo não sabe o que é que saiba. É que nunca se definiu, uma vez que perguntar a engenharia tipo, este assunto e este é da competência de quê? Eu não sei, é que as competências chocavam-se. Eles próprios não sabiam que era este e este, aquele caso é da competência de quê? Do IPMAI, da Zona das Pescas, do parque, das capitanias. Nem eles próprios sabiam. Esse é um problema real. E já não junto o parque, costas voltadas para as dragagens e das coisas. É um problema que ainda não foi resolvido. O César Neves fala disso, que é a generalização dos anos. Eu tenho direito a ir à ilha com tudo. Portanto, é desde há muito tempo que existe o conceito de capacidade de carga. Ou seja, há formas de saber quantas pessoas, no caso da Ilha da Colabra, por exemplo, quantas pessoas é que podem ir para lá e podem lá estar em simultâneo. Que eu saiba, isso nunca foi feito ali assim. Essa é uma das formas de limitar o excesso de população ocasional em áreas muito sensíveis. Mas isso é também um problema de gestão. Há que definir, e está definido, o que é que deve ser a Ilha da Colabra. A Ilha da Colabra está integrada no sistema da Ria Formosa, que é um parque natural. Portanto, a Ilha da Colabra é um parque natural. Faz parte do parque natural. Como tal, tem que ter fortes limitações. Eu lembro-me, nos Estados Unidos, e eu repito, na costa leste dos Estados Unidos, são tudo sistemas de ilhas barreiras, e eu conheço aí assim, mas são decisões tomadas à partida, são opções que se tomam. Conheço, por exemplo, Atlantic City, que está numa ilha, que está completamente artificializada, é uma das principais zonas de jogo da costa leste dos Estados Unidos. A ilha natural já desapareceu há muito. O que existe é betão, são pedras e praias que todos os anos são lá postas. Ou seja, levam a praia para lá, a areia para lá, para os turistas terem praia. Esse é um dos extremos. Temos outras ilhas em que a opção foi diferente. São parques integrais, são reservas integrais. Ninguém lá pode ir, a não ser com autorizações especiais. Eu consegui ir a algumas dessas ilhas, mas para obter autorização não foi nada fácil.
Entre estes dois extremos, temos vários termos, mas é tudo uma questão de opção. Ou é isto, ou é aquilo. Em Portugal, especificamente na Ria Formosa, é muito à portuguesa, é isto, mas também pode ser aquilo. Não há uma opção clara. Com certeza que na Ilha da Colada a população tem direito a lá estar, tem direito a ter a sua parte, o seu quinhão do turismo, mas devia ser um turismo orientado. Um turismo que não fosse de massas, um turismo que rentabilizasse a sério a exploração. Isso é fácil de fazer, desde que haja na base opções muito várias quanto àquilo que se quer fazer. Infelizmente, não há. Não há. As coisas não estão bem definidas. Esses são os problemas. Eu agora queria fazer um comentário na sequência de todas estas conversas. Penso que é talvez o mais importante, na minha opinião, para resolver isto, é que por trás destes problemas todos é a atividade humana. Portanto, a culpa é dos homens. Voluntariamente ou involuntariamente, obviamente. E, portanto, cabe a nós mexermos. E o que nós vemos, e isso foi falado a propósito das baterias aí, é que não há ninguém responsabilizável. Por vezes a gente fala da Câmara Municipal, de facto, o Presidente da Câmara diz que não é responsabilidade dele o que se passa. A GNR também diz que não, o Parque também diz que não, etc, etc. Portanto, nós criamos um sistema em que os responsáveis não são responsabilizáveis. São responsáveis para cortar fitas e para usar as medalhas. Mas, quando chega a hora de tomar decisões, ninguém é responsável por aquilo. Está a falar de duas coisas que são diferentes. Uma delas é a definição das responsabilidades. E esse é um dos problemas, e o caso das baterias, por exemplo, mostra bem isso, mas há muitos outros casos. Portanto, uma das coisas é a definição das responsabilidades, a outra é a responsabilização. São duas coisas diferentes e nenhuma delas funciona. Exato. Porque em Portugal, infelizmente, a culpa morre solteira. E não é só em relação à Ria Formosa, é em relação ao país. Nós havemos de ver que em relação a este escândalo recente das fotos, não sei o quê, não vai. Há um caso exemplar, creio eu, que é o do Isaltino, mas de resto, não há. Os responsáveis pela responsabilidade do caso BPN, o que é que aconteceu? Não há responsabilização. E estou a falar destes casos, mas genericamente em Portugal não há, até porque o sistema judicial funciona muito lentamente, não há responsabilização das pessoas. Mas há outras formas. Nós não podemos dizer que os culpados são os outros. Os culpados somos nós também. Porque nós, como cidadãos, temos o direito e o dever de responsabilizar os causadores de prejuízos para a nossa vida. Mas até aí, nós, cada um de nós, por sistema, falha. E acha que isso vem dos bancos de escola, acha que denunciar é feio, não se deve denunciar. Denunciar é um dever do cidadão. Portanto, eu diria que a gestão da Ria Formosa reflete a gestão do país, a gestão do país reflete a população portuguesa. Aquelas águas, os campos de golfe, aqueles detergentes que eles põem, aqueles produtos, não irá afetar também a nossa ria. Não havia de haver prestações de tratamentos nos campos de golfe. Não é preciso haver muitos tratamentos nos campos de golfe. O caso de Valdelobos
Isso é exemplar. E havia problemas porque tem aquelas falésias, aquelas arribas, e a água que punham no grino, na relva, infiltrava-se e fazia com que as arribas, as falésias, evoluíssem mais rapidamente e a certa altura eles aplicaram a relva toda, puseram um material plástico e depois puseram solo e puseram outra vez a relva. Deixou de haver infiltrações, deixou de haver contaminação das formações. Por outro lado, falando com eles, a quantidade de água que eles gastam é muitíssimo menos. A quantidade de adubo que põem é muitíssimo menos. O que poupam só em água e em adubo compensou o investimento que fizeram para este novo esquema. Isso pode ser seguido nos outros campos. Ali da Conceição Tavira, toda aquela zona. Mas isto era uma coisa que devia ser imposta logo no ato de licenciamento. Quebrar as pistas, porque já houve cidadãos que fizeram daquele empreendimento quebrar as pistas do lugar. A máquina estava lá a abrir, a máquina do empreendimento a abrir um roço para fazer um esgoto direto para a vida. Impunes, como sabem, que a justiça não atua. Pois, nós temos, e ultimamente tem sido muito utilizado, temos uma ou outra possibilidade, principalmente das associações de cidadãos, que é pedirem medidas cautelares. E, normalmente, o Tribunal decide muito rapidamente essas coisas. Portanto, era uma coisa que, nesse caso, poderia ter sido feita, a pedir ao Tribunal a interrupção dos trabalhos com medida cautelar. E, a partir do momento em que os políticos percebam que os cidadãos têm força, começam a atuar de outra forma. E eu tenho vários casos, conheço vários casos, em que associações de cidadãos fizeram queixas, quer em Portugal, e quando em Portugal não resultaram, fizeram queixas ao Tribunal Europeu e o Estado português foi condenado. Portanto, o cidadão tem muita força. É uma pena que não tenha consciência da força grande que os cidadãos têm. Porque se o cidadão cumprir a sua função, denunciar os casos que deve denunciar. E aí a imprensa tem uma importância muito grande. Os políticos têm um medo da imprensa tremendo. Esse é o primeiro passo. O problema é que a imprensa regional está toda... O Correio da Manhã não entra aí hoje. Quando chega às eleições, há sempre uma entrevista para o senhor candidato a presidente. A Câmara fica logo com uma série de exemplares desse... Nós vivemos no século XXI, em que os órgãos de comunicação são muito mais do que os jornais e a televisão. E temos o Facebook, e temos o YouTube, e temos, enfim, todas essas coisas que permitem fazer as denúncias. E a partir do momento em que os cidadãos se unem em associações, por exemplo, e têm atitudes concertadas, a probabilidade de ganhar é muito grande. Isso está nas nossas mãos. É para bom queixar à lusa. Tu, final para a lusa, sabe qual foi a resposta? Rural, mais ambiental, mais pontual, realmente floresça para que... Aí há setor, quando abriu uma barra em Cacela, um bocadinho mais a leste da anterior, que era do Laceiro. Eu penso que aí é que eles deviam ter feito, se calhar, De imediato, aí. deviam Aí, foram famosos a fazer no outro lado. Peço para força, volto o passo do nome mesmo. Os viveiros, a maior parte dos já morreram, água na barra. Nesse caso, e falou da vaga que abriu, nós já tínhamos analisado a situação e sabíamos que a vaga ia abrir naquele ponto. E avisámos o pacto. Porque mal a vaga abrisse,
havia que intervir logo de imediato, senão era todo aquele investimento, e foi um investimento grande que se fez, era tudo isso que se perdia. O Parque Salvarizado não teve os recursos financeiros para intervir, para fazer uma pequena intervenção, que era relativamente barata, e perdeu-se tudo o que se tinha feito aqui. E põe-se em risco toda aquela comunicação em que a salubridade, a própria salubridade, já é avançada. Já é muito insalubre. Já é muito insalubre. É uma pena. É uma pena. E o meu pai foi das pessoas, era pedreiro, na altura pedreiro, seria o mestre de obras, que construiu algumas das primeiras casas, ou se calhar as primeiras casas da Ilha do Farol. As primeiras casas em Alvenaria. E na altura, isto nos anos 60, início dos anos 70, e na altura, o meu pai tentou sempre, como era lógico que estava a fazer a casa dos outros, tentou sempre fazer a casa dele. Fez a casa dos guiões, tinha não sei quantos, e entretanto, ia sempre pedindo autorização. Ele trabalhava na Junta Autónoma dos Portos, e depois passou só a trabalhar lá na ilha. Ia sempre pedindo autorização para fazer a casa dele, para fazer o terreno, para fazer a casa. Entretanto, nós íamos para lá, íamos sempre numa tenda, enquanto ele estava lá, nós passávamos lá o tempo com ele, ele trabalhava lá. E o meu pai morreu em 1970 e não teve de dar uma casa, porque ele foi sempre dizendo que era impossível, que não se ia fazer mais casa nenhuma. E isto começou nos anos 60, portanto, a ver quem é que manda, quem é que não manda e como é que as coisas evoluem. Temos as casas que lá temos, e o meu pai morreu em 1970, começou nos anos 60 a fazer casas e nunca teve uma casa dele. E, portanto, nós vemos muitas coisas. A outra é a tal comunicação do ar. Conhecendo nós que a Terra evolui há milhões de anos e está sempre em mutação, não é? Esta questão de abrir barras, fechar barras artificialmente não será uma luta em glória contra o curso normal da natureza? E até que ponto é que nós, humanos, podemos ir fechando, pondo pedras? Isto, no fundo, acaba sendo uma luta em glória. Isto é a evolução da natureza. Em vez de ser a natureza, nós a adaptarmos à natureza, estamos um bocado a tentar adaptar a natureza a nós. E eu penso que isto, há milhões de anos que anda a evoluir e não parava agora porque nós estamos cá e queremos. Pronto, é o top. Eu agradeço porque são duas questões muito interessantes. A primeira, quando refere ao farol, levanta um dos graves problemas da ilha, que são as casas clandestinas. E eu disse muitas vezes, falei muitas vezes sobre isso. Portugal não é um Estado de direito. Não pode ser um Estado de direito. Quando alguém, num terreno que não é seu, que nos pertence a todos, constrói uma casa e depois ninguém consegue pegar, e depois a Câmara começa por lhe cobrar taxas e fornece-lhe água e fornece-lhe eletricidade, ou seja, legaliza uma casa que foi construída de forma totalmente ilegal. Isso não é num país de direito. Aliás, tive muitos problemas quando tinha visitas, ou fazia visitas aqui à Ria Formosa, com colegas meus anglo-saxónicos. Eles não conseguiam perceber a situação. Era difícil que percebessem a situação. Quando finalmente descobriam, que chegavam à conclusão que aquelas casas eram completamente ilegais, eles não percebiam como é que era possível. Como é que era possível? Porque o normal, se alguém for construir uma casa no meu quintal, obviamente eu não deixo e destruo tudo o que lá está em Portugal. Não. E é preciso, e aí vem o problema da cidadania, é preciso nós estarmos conscientes que a zona de domínio público não é deles, é nossa. É de cada um de nós e é de todos nós. E todos nós temos que zelar por uma boa gestão do domínio público.
E, portanto, devíamos ser todos nós a lutar contra a construção de carros e de carros nessa terra. Portanto, esse é um dos problemas da Ria Formosa. O outro problema, quanto ao homem e à atuação, é lógico que para ter um porto é preciso uma barra boa, uma barra em que os navios possam entrar e sair. E para fazer isso é preciso lutar contra a natureza. Há casos em que é preciso lutar contra a natureza. Na maior parte dos casos, não é preciso lutar contra a natureza. Foi uma filosofia de atuação que nasceu na Holanda já há várias décadas, a filosofia do Building with Nature, construir com a natureza. E é muito interessante porque esta filosofia nasceu num país em que o litoral é todo artificial. Como sabem, o litoral da Holanda é todo artificial. E aqui há uns anos, por causa da erosão costeira, por causa da elevação do nível do mar, houve um grande debate público e foi aprovado no Parlamento holandês, depois de consultada toda a sociedade, foi aprovado que a Holanda ia tentar manter a linha de costa com processos, sem ser com obras de engenharia, grandes obras de engenharia, aplicando as técnicas do Building with Nature. E assim fizeram. A linha de costa atual está muito para lá daquela linha de costa que foi definida, portanto, no Parlamento, como a linha da costa para trás da qual não tinham recuado e que havia de defender fosse como fosse. Mas as técnicas que utilizaram foram um grande sucesso. Atualmente, grande parte do litoral da Holanda é constituído por corpos dunares, são parques naturais, construídos artificialmente, mas são parques naturais. Porquê? Porque todos os anos a Holanda draga quantidades muito grandes de areia no Mar do Norte que injeta no litoral holandês. E que depois a natureza funciona naturalmente. E funciona naturalmente de tal forma que construiu esses campos dunares e grande parte, a maior parte do litoral holandês é um litoral natural. É certo que tem por baixo um litoral artificial, mas é a natureza que construiu o litoral atual. É essa filosofia de atuação que se deveria utilizar prioritariamente. É essa filosofia de atuação que durante muitos anos o Parque Natural da Ria Formosa utilizou. Mas, e o drama é esse, é preciso, nestes processos, estar constantemente a intervir. Estar constantemente a intervir para beneficiar as atividades do homem e para ajudar a natureza. E a certa altura, aqui há uns 10 anos talvez, o parque deixou de ter orçamento para fazer isso. E a partir daí foi a degradação progressiva. Nós temos que olhar para a natureza com respeito, intervir em nosso benefício, mas deixar que seja a natureza a trabalhar de forma a que nos beneficie a nós próprios. É essa a filosofia que deve ser utilizada. Só uma questão, quer dizer, o senhor começou há pouco, falou da questão da barra de falha. Teria sido mais natural utilizar a barra da mão como barra dos portos? Mas nós não podemos. A barra de Farolhão começou a ser construída nos finais do século XIX e foi no princípio do século XX. E aí é uma coisa que é muito importante, há bocadinho falou-se nos cientistas e na ciência, é preciso estarmos conscientes que em meados do século XX
O que se conhecia cientificamente dos processos costeiros era muito bom. Foi só a partir dos anos 60 do século XX que se adquiriu um conhecimento cada vez maior dos processos costeiros, porque até aí o conhecimento era muito incipiente. Portanto, não podemos criticar de forma nenhuma aquilo que aconteceu no passado. Eu andei ao Charro com 3 canas, na série do que é o Charro, com 3 canas, eu tinha 17 ou 18 anos, era muito novo e tinha força. São Luís, precisamente, e ando uma seca, a barra de laçar, eu estava aqui, ele fecha a lei, depois ele lava aqui e fecha a lei. Sabia, a ciência, os cientistas, não só que os pessoas também sabiam, não pode haver 2 barras ali assim, a funcionar em simultâneo. Isso sabe-se, é dos princípios básicos. Quando abrem uma barra sem ter fechado a outra, é lógico que aquilo não ia funcionar. É lógico, isso sabia-se disso. Portanto, são erros que se cometem, quais são as causas, não sei, mas são erros que se cometem. E eu tive a oportunidade, na altura, de denunciar publicamente